Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele momento, Jesus exultou no Espírito e disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue pelo meu Pai. Ninguém conhece quem é o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece quem é o Pai a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Jesus voltou-se para os discípulos e disse-lhes em particular: Felizes os olhos que veem o que vós vedes, pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que estáis vendo e não puderam ver. Quiseram ouvir o que estáis ouvindo e não puderam ouvir. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, bom dia a todos. Hoje, terça-feira, 3 de dezembro, na primeira semana do nosso tempo do Advento. Hoje Jesus nos diz que são felizes os olhos que veem e os ouvidos que puderam ouvir. Assim somos felizes nós que temos a oportunidade de conhecer plenamente a revelação de Deus através do seu Filho unigênito. Muitos esperaram por vários e vários anos essa revelação de Deus. A revelação plena que se completa na história da salvação em Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus. E todos nós somos levados a esse conhecimento pleno de Deus. Para conhecer Deus é necessário amá-lo. Para conhecer Deus é necessário escutar a sua palavra e seguir o seu caminho. A grande experiência de Deus. Santa Teresa de Ávila escreveu: Quem vos ama de verdade vai seguro por um amplo caminho real, longe do despenhadeiro, estrada na qual ao primeiro tropeço vós, Senhor, dais a mão. Não se perde por alguma queda, nem mesmo por muitas, quem tiver amor a vós, e não às coisas do mundo. Assim, o despojamento do homem que pega nas mãos de Deus e deixa com que esse Deus possa conduzi-lo. Mesmo que algumas vezes da nossa vida nós tropeçamos, nós caímos, Deus é sempre ao nosso lado para nos levantar. Deus não se perde de nós. Nós muitas vezes nos perdemos de Deus. Mas Deus sempre é o nosso caminho. Deus é conosco no nosso dia a dia. Ele nos conduz por esse caminho amplo, pelo caminho real, o caminho da vida, o caminho da benevolência que somente nele nós encontramos. Para possuir Deus plenamente é preciso nada ter. O despojar-se, dizia São João da Cruz, porque se o coração pertence a Ele, não pode voltar-se para outro, porque conhecendo Deus, nós vamos conhecer a verdadeira paixão da nossa vida, o verdadeiro sentido do nosso dia a dia. Nada nos afasta daquele que nós amamos, e nada pode nos afastar do amor de Deus se nós trazemos plenamente em nosso coração, na nossa vida, como o transcorrer da nossa caminhada, como a luz do nosso dia a dia. O Senhor se comunica conosco à medida que nos libertamos do nosso apego aos sentidos, que sacrificamos nossa vontade própria e que edificamos nossa vida na humildade, dizia São Padre Pio de Pietrelcina. Então o Senhor faz a comunicação, só podemos ouvir a voz de Deus e conhecer Deus na medida em que desapegamos do que é terreno, na medida em que vivemos a nossa espiritualidade, e deixamos com que essa espiritualidade seja o objetivo pleno da nossa vida no nosso dia a dia. Não basta conhecer Jesus, não basta ter ouvidos para ouvir e olhos para ver. É necessário abrir o coração a essa presença de Deus. É necessário deixar-se sentir essa presença de Deus no transcorrer da nossa vida. Santo Agostinho dizia: Quereis cantar louvores a Deus? Sede vós mesmos o canto que irdes cantar. Vós sereis o seu maior louvor, se viverdes santamente. Louvar a Deus é viver como Deus quer que nós vivamos. É viver no nosso gesto de caridade para com os nossos irmãos, na misericórdia e na compaixão. Ser o canto de Deus é ser o louvor de Deus através dos nossos atos, movidos pela nossa fé. Uma fé que se fundamenta, sobretudo, num conhecimento de um Deus que é conosco e caminha conosco. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.